Olá a todos, quarta aula de livro do Shemuel Samuel. Então, a última vez terminou falando do Hofni e Pinchas, que eram os dois administradores corruptos, os filhos do Cohen Gadol, o Eli já estava velho, né? Hofni e Pinchas, eles que estavam administrando o local, e eles já estavam, eles eram extremamente corruptos, como a gente falou na última aula. E aí, agora a gente entra no terceiro Perek, onde vai falar um pouco sobre o primeiro encontro de Shmuel, vai falar do crescimento de Shmuel e o primeiro encontro dele com Hashem, a primeira nevoá dele, que é algo bem interessante. Então, o Tanakh conta que era bem raro ter nevoot naquela época. O Eli já estava velho, né? O Eli já estava velho, os filhos dele que estavam cuidando do Mishkan. E ele estava com os olhos, não estava enxergando tão bem, igual na nossa Parashá Toledot, a gente vê que Yitzhak não enxergava mais tão bem, o Eli também não estava mais enxergando tão bem. E aí eles foram dormir, estava de noite, a vela da menorá já estava apagando, assim o Tanakh conta, eles foram deitar, o Shmuel deitou, de repente ele escuta, Shmuel! E aí ele vai rápido para o Eli e fala, o que foi, Eli? Eu estou aqui. E aí o Eli fala, como assim, eu não te chamei? Aí ele fala, eu não te chamei. Então o Shmuel volta para sua cama, vai dormir de novo. E aí de repente ele escuta de novo, Shmuel! Ele vai novamente para o Eli, fala, tô aqui, Eli, o que você precisa, Eli? Provavelmente achou que o Eli precisava de ajuda, né? Como não está enxergando, o Eli provavelmente precisava de uma ajuda especial. O que você precisa, Eli? Mas o Eli fala novamente, eu não te chamei, Shmuel. Aí isso acontece mais uma vez. Na terceira vez, quando ele fala para Eli, o Eli entende que Shmuel está tendo uma profecia, está tendo uma nevoá, ele está escutando a voz de Hashem. Então ele explica para Shmuel, ele fala, próxima vez que você escutar isso, fala, estou aqui, o teu servo está aqui, Hashem. E Shmuel realmente vai deitar. E só entre parênteses, é interessante que Shmuel escuta a voz de Deus com a tonalidade de Eli, né? Ele achou que era o Eli. Então, a voz de Deus para Shmuel soou igual a voz de Eli. O Eli foi o mestre do Shmuel, a vida inteira dele, certo? Até esse ponto, né? Foi o mestre do Shmuel. É a pessoa mais alta, mais santa que Shmuel conhece. Então, quando um Navi recebe uma profecia, um profeta recebe uma profecia de Deus, ele projeta, conforme a capacidade dele, a mensagem de Deus. E, portanto, durante Shmuel escuta a voz de Deus, ele projeta a voz de Deus, a coisa mais alta que ele conhecia, a pessoa mais alta que ele conhecia, que nesse caso era o Eli. Certo? Então, esse é um ponto interessante, entre parênteses. Mas voltando aqui, ele foi deitar, e dessa vez, quando Deus chama ele, Shmuel, ele fala, estou aqui, o seu servo está aqui. E aí, Deus fala para ele a primeira profecia, mas infelizmente, essa profecia foi uma profecia bem trágica. E o Shmuel fala, estou aqui, e Deus fala para Shmuel, um pouco parecido com o que a gente viu na última aula, o profeta que falou com Eli. A mensagem para Shmuel foi que o Eli, a casa de Eli ia ser acabada, ia ser quebrada. Por quê? Porque ele deveria ter sido mais rígido com os filhos dele. Ele deixou os filhos dele serem corruptos. Ele deveria ter falado contra mais fortemente. E por causa disso, não adianta trazer Zevach, não adianta trazer Minchá, a casa de Eli será quebrada. Shmuel acorda no dia seguinte, uma situação bem um pouco de trágico, assim, e aí ele tenta evitar, inclusive o Eli, não chegar muito perto do Eli, mas assim que o Eli vê ele, fala, Shmuel, quero saber tudo da tua nevoá, por favor, me fale todos os detalhes, não deixe passar nada. E aí Shmuel não tem saída e conta para ele a notícia trágica. E
Eli aceita isso, fala o que Deus falou, o que Deus achar bom, ele vai fazer. Ele aceita o julgamento de Deus. E assim acaba esse primeiro encontro de Shmuel. Mas aí o Tanakh começa a contar que o Shmuel começou a crescer, passou os anos, ele cresceu, começou a crescer e Deus apareceu várias vezes para Shmuel. O Perek, o capítulo 3, começa falando que a nevoar era bem rara naqueles dias e termina falando que Deus começou a aparecer bastante para Shmuel. E assim também fala que o nome de Shmuel começou a ser reconhecido, a fama de Shmuel começou a ser espalhada por Israel inteiro. Sempre que o Tanakh fala Midan ve'ad Beersheva, que é o caso aqui, ele está falando de Israel inteiro. Dan, Tel Dan, lá no norte, perto de atual Hermon, e Beersheva é a cidade mais no sul. Depois de Beersheva é tudo deserto, né? O Negev vira deserto, que não tem muitos habitantes. Então, quando o Tanakh fala Midan ve'ad Beersheva, ele está sinalizando que todo Israel começou a escutar de Shmuel. Começou a ser uma pessoa famosa, e assim acaba o terceiro Perek. Agora a gente entra no quarto Perek, com uma nova nevoá, provavelmente numa nova fase. Provavelmente isso é a adolescência de Shmuel, imagino. Shmuel aí já deve ter talvez 15 anos, ou talvez até perto dos 18 anos. Ele vem para... ele tem uma profecia e fala para todo o Israel: é hora de guerrear contra os Plishtim. Vão para a guerra contra os Plishtim. Os Plishtim, dão um pouco de background, eles estavam atacando a Israel nos últimos, provavelmente, 100 anos. Aí, nos últimos, pelo menos, 50 anos, a gente encontra já com Shimshon, o líder de Israel antes de Eli, foi o Shimshon, Sansão, e ele já guerreou contra os Plishtim, mas o Shimshon ele não conseguiu ganhar dos Plishtim. Né? O Shimshon, no final da vida, ele consegue ter uma nekamá, consegue vingar o que os Plishtim fizeram com ele, onde ele mata, ele derruba o local onde ele estava, o centro onde ele estava, e mata 2.000 Plishtim, mas os Plishtim continuaram atacando a Israel. Né? Eles eram a ameaça central para a Israel, e a gente vai ver que continua sendo pelos próximos anos. A gente vai encontrar bastante no livro de Shmuel. Os Plishtim são o arqui-inimigo, são os inimigos principais de Am Israel. Então, aqui no começo do Perek Dalet, Shmuel fala uma nevoá que sim devem ir contra os Plishtim, devem guerrear contra os Plishtim. E aí Am Israel acampa em Even Haezer, os Plishtim se acampam em Afek. Hoje em dia tem o Tel Afek, é um parque aqui perto de Ra'anana, lá em Rosh Haim. E lá era o ponto, virou um dos headquarters, um dos centros dos Plishtim. Os Plishtim, eles dominaram a Shfelá, a parte sem montanhas. A Israel estava mais para as montanhas, certo? E o início das montanhas, Tel Afek, é exatamente quando começa a ficar a parte mais montanhosa. Esse Tel Afek é um ponto divisor. Então, ali eles acamparam os Plishtim e foram contra a Israel. A Israel vai contra os Plishtim, mas, infelizmente, tragicamente, a Israel perde essa batalha. E na batalha tem uma casualidade: 4.000 soldados de Am Israel são mortos nessa batalha, e Am Israel é obrigado a retrair e a se preparar para uma nova batalha. Am Israel retrai e eles falam: o que a gente faz? Os Plishtim estão sendo mais fortes que a gente. Então, vamos pegar o Aron. Eles vão para Shiloh, para o Mikdash, Mishkan. Quem que é os administradores lá no Mishkan? O Hofni e Pinchas, certo? E aí eles chegam para Hofni e Pinchas: a gente perdeu essa batalha, a gente precisa do Aron. Aron é a arca, né? A arca sagrada onde está o Lachot Habrit. A gente precisa do Aron para lutar contra os Plishtim.
para mostrar que Deus está com a gente vai lutar contra os Plishtim. E aí, o Hofni e Pinchas falam, vamos lá junto, né? Vocês precisam de alguém para levar esse Aron. Eles pegam Aron e vão com todo mundo, com os soldados, para a guerra. Aí vai começar a segunda batalha. Será que a Israel vai ganhar? Isso veremos na próxima aula, na quinta-feira, se Deus quiser. Até lá.